E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react nessa exato Psicologia dos Animes, Megumi e a Autossabotagem Psicologia Jujutsu Kaisen. Link do vídeo original vai estar na descrição pra vocês poderem conferir, assim como as redes sociais do meu canal Norchem, beleza? Então segue nós lá. E vamos pra ficha técnica, então. Ficha técnica não, porque não é música, né? Mas vamos pro vídeo. Até falaste com um negócio desse daí no anime, né? Eu sou Rafael, psicólogo, e eu me vi Megumi. bastante nesse personagem, que é introvertido e autossabotador. Hoje vamos falar de Fujiguro Megumi. Tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. Eu me identifiquei muito com o personagem por vários aspectos. Ele é alguém ali que tem um alto grau de introversão, só que ele não é necessariamente tímido, como por exemplo o Tamaki e a Hinata, que eu já falei aqui no canal. Então tipo, eu identifiquei bastante com ele. Quando eu vi que ele usava lobos, Ok, só fui ver um negócio aqui, mas beleza. Deixando meio alto, deixa eu só abaixar aqui um pouco o volume. aqui e a Hinata, que eu já falei aqui no canal. Então, tipo, eu identifiquei bastante com ele. Quando eu vi que ele usava lobos, eu fiquei ainda mais animado. Poxa, papo reto. Personagem que usa lobo, usa gelo, tem cabelo branco. Gosto demais. Um dia eu vou criar um personagem assim, com certeza. O Megumi, ele não tem problemas em falar o que quer e ser um líder em alguns momentos. A introversão não atrapalha ele nisso. E nesse ponto ele é mais parecido com o Gojo. Só que existe um abismo entre as diferenças comportamentais dos dois. Gojo, como eu já falei aqui no canal, é meio que a essência do carisma. Já o Megumi, nem tanto. Porém, esse jeito introvertido dele Megumi não é bem impede na ele de dele tomar e tal. decisões e se impõe em alguns momentos. Pelo menos na maioria das vezes. Como, por exemplo, quando ele decide claramente que quer que o Itadori sobreviva. Muitos estudos mostram quanto a infância influencia o nosso comportamento. Maus tratos, negligência, tudo isso se relaciona a maiores taxas de ansiedade, comportamento agressivo, depressão, entre outros. Mostrando como essa fase é importante pra gente. E o Ele foi Akutami vendido, foi né, bem então. enfático nisso quando desenvolveu esse personagem. Um personagem que tem bases fortes no seu comportamento derivado de sua própria infância. É bem provável que você que esteja vendo esse vídeo nesse momento tenha sido impactado por algum evento importante na infância, tanto positiva quanto negativa. Uma violência nessa fase, por exemplo, pode impactar o funcionamento do nosso sistema límbico, que é uma parte do cérebro que tem como função coordenar as nossas atividades sociais. Megumi parece que não sofreu violência ou algo assim nessa fase, porém ele sofreu perdas. Perdas essas que impactaram a maneira dele interagir com o mundo. As psicólogas Maria Franco e Luciana Mazorra dissertaram sobre o impacto de uma perda nessa época da vida. A morte de um dos genitores é uma das experiências mais marcantes na vivência de uma criança. Nessa situação, ela depara-se com desamparo e impotência, perde o mundo que conhecia e passa a estar de luto. A partir do luto, diante da morte, a criança vai se reconstruir, sendo que este é um grande desafio emocional. A irmã do Megumi, a Tsukimi, se torna ali a única pessoa na vida dele, a única família dele e também ali a pessoa que tenta protegê-lo. E com certeza tudo isso poderia influenciar sim a personalidade do Megumi, que cresce evitando ter uma maior proximidade com as outras pessoas. Megumi convive desde cedo também com uma espécie de pressão, muito pelo fato de ter herdado uma técnica hereditária amaldiçoada da família Zenin, a técnica das 10 sombras, o que pode ter feito ele se sabotar em alguns momentos. A expressão "você é o seu pior inimigo" soa o quanto verdadeira às vezes pra gente. E quantas vezes agimos contra o nosso interesse próprio, por mais contraintuitivo que isso possa parecer. Depois nos perguntamos, caracas, por que a gente tá fazendo isso? E o Megumi vive justamente nesse limiar entre a introversão e a sabotagem. A introversão é a característica mais clara do Megumi, quase sempre sozinho, quase sempre ouvindo mais do que falando, quase sempre preferindo não dar sua opinião, quase sempre inundado em seu próprio eu. Se identificou? Tamo junto. A introversão e extroversão, que foram termos criados por Jung, referem-se ao tanto que alguém se sente melhor em relação ao outro. O introvertido prefere ficar consigo mesmo e o extrovertido prefere um contato social maior. Todos nós temos espectros de cada um deles. Não somos 100% introvertidos ou 100% extrovertidos. Ou Um é seja, maior do que alguém o outro, bem no introvertido também tem seus momentos de extroversão. Na visão de Jung, precisávamos buscar energia tanto fora quanto dentro para sermos pessoas plenas. E o Megumi passa por justamente o que pessoas introvertidas costumam passar com os outros. Ele teve que ouvir frases do tipo: poxa, você fala pouco de si mesmo. Em alguns momentos do anime ele parece querer uma distância para resolver seus problemas, e o que os outros não conseguem entender às vezes. Ele tem o que muitos introvertidos se identificam, que é uma maior seletividade nas escolhas de seus vínculos. Alguém com características de maior extroversão costumam ter uma maior facilidade de fazer amigos com as pessoas. É o caso do Itadori. É uma espécie
espécie de carisma. Se o Itadori entrar em um ônibus, ele sai ali com seu próprio bloco de carnaval de tão fácil que ele consegue fazer amizades. O introvertido, não, jamais saberemos o real tipo de mulher que o Megumi gosta, já que eu acredito que ele não falou a verdade ali pro todo. O introvertido é menos sensorial. Isso é ilustrado por um estudo realizado em 1984 por Russell Jin, um professor de psicologia, que pediu a 70 extrovertidos e 70 introvertidos para selecionar os níveis de ruído que eles preferiam durante uma execução de uma tarefa. Os extrovertidos escolheram uma música significativamente mais alta que os introvertidos, o que é de acordo com a ideia de que buscam mais estimulação sensorial. E ambos, ao trabalhar com esse nível de som escolhido, tiveram um bom desempenho. E então mudou os níveis de ruído entre os grupos, de modo que os introvertidos agora ouvissem a música mais alta e vice-versa. Nesse ponto, os extrovertidos ficaram mais entediados e os introvertidos ficavam chateados, e o desempenho da tarefa piorava em ambos os grupos. Isso mostra um pouco como o introvertido prefere trabalhar sozinho, ficar sozinho, o que gera às vezes um sentimento de imprevisibilidade nos outros, que às vezes não entendem isso, que é o que acontece com o Megumi. E quando ele resolve de fato falar, ele quase sempre expressa um pensamento bem profundo. Ele tem ali uma filosofia de que o mundo é desigual e injusto, e que a desigualdade é a única coisa que as pessoas têm por igual. Esse pensamento me lembrou de forma mais leve, é claro, o personagem Rust Cohle de True Detective, principalmente na questão do pessimismo. Só que ele tenta fazer algo contra isso. Ele quer ali ao máximo fazer com que as pessoas desfrutem da igualdade da lei. E apesar dele não ver o mundo com uma visão tão romântica como Itadori, e acreditar de fato que o mundo é injusto, ele mesmo assim tenta fazer algo para diminuir isso. É isso que move, por exemplo, ele bater em um monte de pessoas ali de uma gangue. Eu acho que o Megumi resolveria os problemas do Takemichi ali rapidão. Só que diferente do Itadori, ele ajuda quem ele acha que merece ser ajudado, e não todo mundo. Aí vem um ponto. Fujiguro não parece acreditar muito em si mesmo em alguns momentos. Uma espécie de autossabotagem. Creio que todo mundo já ouviu essa expressão. A neuropsicóloga Judy Ho fala que a autossabotagem ocorre quando o desejo de reduzir ameaças excede o impulso para atingir metas. As pessoas nem sempre estão cientes de que estão se autossabotando, como acontece de fato com o Megumi, que se surpreende quando o Gojo fala pra ele que ele não sabe como ter ambição. Em outras palavras, é como se você reconhecesse que há algo lá fora que você realmente quer e acredita que é bom pra você, mas você faz coisas que entram em conflito diretamente com esse objetivo. E essa questão do Megumi é quase que uma autossabotagem inconsciente, que é quando você faz algo que mina um objetivo ou um valor, mas você não percebe isso até depois do fato acontecer. Por exemplo, pessoas que têm medo de falhar no trabalho, por exemplo, muitas vezes desenvolvem um hábito inconsciente de se atrasar no trabalho, fazer um trabalho às vezes desleixado, como uma maneira de evitar, por exemplo, uma promoção, porque aí teria um aumento de responsabilidade, que levaria a expectativas mais altas e, portanto, uma maior chance de fracasso. No beisebol, o Megumi se sacrifica ali para beneficiar o grupo, e o Gojo exalta isso nele, essa participação de trabalho em grupo, mas ele fala uma frase marcante: não importa quantos aliados você tenha, quando você morre sozinho. Naquela luta contra uma maldição ali que é mais forte, o Megumi se lembra das lições do Satoru Gojo sobre ambição, sobre procurar evoluir mais. O Gojo tenta ali guiar o Megumi para ele se desenvolver mais, e é curioso que isso até mesmo se encaixa na técnica dele dos Shikigamis, porque pensa só, quando um Shikigami dele morre, esse se vincula a outro, tornando esse outro Shikigami ainda mais forte. Talvez isso mine ainda mais a sabotagem do Megumi, que tem meio que ali uma segurança sobre essa técnica, e após ele se lembrar dessas palavras do Gojo, que ele basicamente se liberta ali e consegue ativar sua expansão de domínio e revelando um outro lado, um lado mais expressivo. Naquele momento ele quebra ali o que chamamos de linha base emocional, justamente para corresponder àquela situação. A autoeficácia é muito trazida pelo psicólogo canadense Albert Bandura, que seria ali basicamente a crença do indivíduo sobre suas capacidades em determinadas situações, podem explicar esse comportamento sabotador do Megumi, que poderia ali ter sim um pensamento de baixa autoeficácia, que faz com que as pessoas não desenvolvam suas potencialidades e se privem de experiências recompensadoras, pois duvidam de sua capacidade e evitam uma possível frustração de não conseguir realizar certa atividade. E isso se liga justamente com o que a gente falou no começo do vídeo da infância, já que o Bandura fala que a autoeficácia começa a ser justamente cultivada e validada nesse período da vida. Pessoas como o Megumi são mal compreendidas às vezes, é como se fosse uma obrigação de que sempre tivessem que se expressar, sempre falar o que está sentindo, tentar ser como a maioria. Porém, isso não é verdade. E essas pessoas querem apenas ter o seu próprio espaço, onde ela possa se expressar da forma que ela acha melhor. Até porque as pessoas não são iguais e acredite, essa é uma das maravilhas do mundo. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.
Ok. Porque eu acho interessante porque essa mesma questão é adaptada de forma explícita na obra, né? Essa questão do Megumi, como ele mesmo falou, né? Do Gojo, falando, né? Que o Megumi não tem ambição e aí você só liga uma coisa com outra, dessa coisa do Megumi se auto-sabotar com as coisas e tudo mais, né? Acho que ele usa o exemplo mesmo da... Quando tem essa conversa do Megumi com o Gojo, é depois que tem aquela luta com aquela maldição, acho que de... Eu não lembro se é de grau especial, mas enfim tinha um dedo do Sukuna num internato, não sei se é um internato, mas enfim, que tem lá, que é justamente quando o doguinho branco vai de base, e justamente naquilo, né? E aí acho que o Gojo usa esse exemplo justamente pra ele, e tanto quando ele luta com aquela outra maldição mais pra frente, lá dos fetos? Acho que é dos fetos, na parte dos fetos que aparecem os irmãos do Chozo, que ele, vamos dizer assim, se liberta, né? Se solta um pouco mais é quando ele ativa a disposição e tudo mais. Mas é interessante, justamente por causa disso, porque foi uma coisa dita, não tão detalhadamente igual foi com o vídeo do Rafael, mas ainda assim foi explícito essa questão da autossabotagem do Megumi. Então, interessante, gostei. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva que ajuda demais o canal e nos vemos na próxima. Falou!